Olá, boa tarde a todos. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrar na live. Eu estou muito feliz de voltar a falar com vocês. Já estou vendo que o Thiago já está ali. Thiago, meu parceiro de sempre lá da Casa Monde, coisa boa. Também estou vendo pessoas de outras cidades, que bom que estão entrando. Então hoje vamos falar de Paris. Eu sou uma pessoa assim um pouquinho mal organizada, então eu quase sempre termino as coisas na última hora. A Vanessa, minha funcionária aqui, me ajudou, então espero que dê tudo certo. A gente selecionou bastante foto. Eu vou me apoiar bastante nas fotos para falar com vocês, porque eu acho que é importante que seja uma coisa bem visual, porque eu não quero fazer uma coisa assim que seja pesado para vocês da história de Paris. Então é mais uma viagem através dos monumentos e vou ir explicando assim algumas coisas. E vocês sabem que quando a gente faz live que a gente usa o mapinha, as fotos, assim, o mapa, a foto, às vezes é um pouco complicado, porque a gente tem que voltar para trás, para frente, então espero que funcione direitinho, tá? Até a minha filha entrou, minha filha está em Paris, então o legal seria ela, de repente, participar numa hora, eu chamo ela assim para dizer como é que estão as coisas em Paris, então depois vou dizer para ela no final se der tempo de entrar. Meu filho também está perto de Paris, não sei se ele vai entrar também, não cheguei a ver. O meu marido está aqui, então agora a gente está os dois aqui em Porto Alegre e os filhos na França. Vou esperar só mais um pouquinho e depois a gente vai começar, tá? Estou bem feliz, estou vendo que muita gente vai participar. Eu vou tentar fazer uma explicação mais ou menos em torno de 40 minutos, para dar um tempinho depois para vocês fazer algumas perguntas, porque aos pouquinhos que eu estava preparando, eu vi que eu deixei muitas coisas de fora, então é difícil de falar de tudo. Eu quero mais assim dar uma ideia um pouquinho de como a cidade evoluiu e falar das coisas mais atuais, assim, para as pessoas se situarem na cidade, ok? Então, o que vocês acham? Vamos começar agora. Eu espero mais um minutinho, de repente. Eu já posso também falar para vocês da próxima live, depois eu falarei de novo no final. Na semana que vem eu vou ter o prazer de fazer a live junto com uma amiga e vizinha, a Vanessa, que é a dona, a fundadora da République des Savoirs. Eu não sei se é uma escola, eu acho uma associação de literatura francesa, cultura francesa, é um lugar assim maravilhoso. Então, a semana que vem a Vanessa vai estar participando comigo e nós vamos falar da literatura na França, então vai ser muito, muito legal, ok? Tá, então acho que agora já podemos começar, para quem já chegou e como a gente, depois de uma hora a gente tem que cortar, então acho que nós vamos já começar. Bom, por que eu estou falando de Paris? Eu estou falando de Paris porque faz uns meses que eu não estou fazendo live. Quando eu voltei eu fiz uma pequena pesquisa e várias pessoas me pediram para falar de Paris e me dei conta que eu nunca tinha feito realmente uma live sobre Paris. Eu acho que eu já falei em outras ocasiões, mas eu acho que eu não cheguei a fazer uma live sobre Paris. Então eu pensei, então vamos fazer algo sobre Paris. Também porque Paris é sempre o primeiro lugar que vem na cabeça das pessoas. Quando pensam em França, as pessoas sempre pensam em Paris. E porque é a mais bela cidade do mundo. Cada um pode dizer o que pensa, mas eu penso que é a mais bela cidade do mundo. Então, por isso que eu vou falar de Paris. E, claro, teria muitas maneiras de falar de Paris. A gente poderia falar só da moda de Paris, só da gastronomia de Paris. Teria muitas coisas que a gente poderia falar. Mas eu decidi falar por intermédio de uma breve história da cidade, porque é uma forma, assim, de circular pela cidade, entender a cidade, assim, com uma certa lógica. Então eu vou fazer uma viagem por Paris, assim, através da história, ok? E então, para começar, eu vou fazer um primeiro, vamos dizer, estado da cidade hoje. Como está a cidade de Paris hoje? Então, vou mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, essa aqui é uma foto. Então, vocês me dizem se não estão conseguindo ver, se está complicado. Eu explico um pouco melhor, mas eu vou tentar sempre colocar essas imagens, mapa ou foto, tá? Essa foto aqui é uma foto aérea, então, de Paris e da região de Paris. Vocês podem ver claramente o Rio Sena, né? O Rio Sena circula por essa parte ali. Paris fica no vale do Rio Sena e Paris, então, fica nessa parte central da fotografia. A gente vê que é uma cidade extremamente densa, né? Paris é uma cidade pequena, tem 105 km², é muito pequeno.
mas ela tem 2 bosques dentro desses 105 km². Então, se você tira os dois bosques, que são no oeste o bosque de Boulogne e no leste o bosque de Vincennes, a cidade mesmo, intramuros, vamos dizer, tem 85 km². Então, realmente é uma cidade bem pequena, ok? Essa cidade é dividida em arrondissements. Então, os arrondissements, seria como se fossem bairros, são 20 bairros em Paris. E esses 20 bairros, quem já foi a Paris sabe disso, eles são contados como um caracol, a partir do centro. Então, começa um no meio e vai girando, 1, 2, 3 no sentido do relógio, ok? E o bairro 20, então, que seria o periférico ao leste, seria o último dessa numeração. Então, tem uma certa lógica também da história de Paris, porque a Paris começa pelo centro e vai crescendo, então, em torno disso. Depois aqui uma pequena observação sobre também a população de Paris. Hoje a população de Paris é de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 200 mil mais ou menos. Esse mapa aqui vocês podem ver na realidade 4 departamentos, porque Paris é um departamento, então é uma estrutura, vamos dizer, administrativa francesa, o departamento. Paris é um departamento e as 3 outras departamentos que estão na volta é o que a gente chama o Grande Paris, porque é colado mesmo em Paris. E a maioria da população, na realidade, fica nesse Grand Paris. Então, a cidade de Paris mesmo só tem 2 milhões de habitantes e no Grand Paris tem 6,81 milhões de habitantes. E nesse mapa aqui, que vocês podem ver a região que a gente chama Île-de-France, aí vocês podem ver que na região Île-de-France a gente tem o que a gente chama la Grande Couronne, que seria esses departamentos mais periféricos, que seria o Val d'Oise, Yvelines, acho que o Val-de-Marne, não me lembro muito bem, e Essonne. Então, esses departamentos periféricos são assim, bem mais afastados do centro de Paris. Depois, essa pequena coroa que a gente chama também Le Grand Paris, e no meio Paris. Esse conjunto todo tem 12 milhões de habitantes. Então, 12 milhões de habitantes na região Île-de-France, 6,8 milhões de habitantes na Grande Paris e dentro de Paris 2,2 mais ou menos milhões de habitantes. Então, Paris mesmo não tem muitos habitantes, mas pelo tamanho é bem denso, mas tem muita gente que vem de fora e que vem trabalhar todos os dias em Paris. Então, por isso que Paris é uma cidade tão animada, assim, e claro que agora com o Covid não tanto, mas nem vamos falar do Covid hoje, a gente esquece que tem o Covid, ok? Então agora eu vou falar da história de Paris para vocês, para entender como é que nós chegamos a essa cidade de 2 milhões de habitantes dentro de uma região assim tão densa em população. A cidade de Paris, ela nasce mais ou menos 3 séculos antes de Cristo, com um povoado de gauleses que a gente chamava les Parisis. É dali que vai vir depois o nome de Paris. Quando os romanos vão chegar, em torno de 50 anos antes de Cristo, tem a vitória do Júlio César em 52 antes de Cristo, quando o Júlio César ganha então a Batalha das Galhas e vai se instalar em quase toda a França, a cidade de Paris então vai ser transformada pelos romanos e vai se chamar Lutécia. E essa cidade de Lutécia, não sei se vocês conseguem entender bem no mapa, ela vai se instalar na margem esquerda de Paris. Seria em torno do que é hoje o Panthéon. Você lembra do Panthéon que fica em cima da colina, em cima da Avenida Saint-Michel? Então, a partir do Panthéon, aonde fica um templo, a cidade fica se espalhando. E vocês veem que na ilha da Cité, a pequena ilha lá no meio do Sena, já tem também população, porque era certamente ali que os gauleses estavam instalados. Então, na época dos romanos, a cidade se instala nessa parte sul de Paris, nessa margem esquerda. Uma pequena observação: quando a gente está dentro de Paris, a gente tem que pensar que o Sena vai para o oeste. Então, quando a gente está dentro do rio Sena, a gente tem que olhar para o oeste e a gente determina então a nossa esquerda, que seria o sul do mapa, a margem gauche, rive gauche, margem esquerda. E quando a gente bota para o outro lado, então ao nosso braço direito, a margem direita, la rive droite, ao norte, ok? Rive gauche ao sul, rive droite ao norte. Então os romanos se instalam na rive gauche, ok? O que vai acontecer então depois desse período? Uma coisa que até eu acho que eu acabei de repente...
acho que eu coloquei ali para vocês. Nesse período, então, que os romanos vão se instalar e construir a cidade, eles vão deixar alguns monumentos da cidade, mas quase nada aparece hoje em Paris. Então, se vocês querem ir atrás dos passos dos romanos em Paris, vocês podem ver as termas de Cluny, que o nome Cluny não tem nada a ver com a época de Lutécia, é por causa de um prédio que tem da época medieval, que seria, no caso dos abades de Cluny, que fica do lado, mas as termas, então, são as termas romanas, elas ficam no Boulevard Saint-Michel, ok? E logo atrás também, da Rue Monge, você pode visitar as arenas de Lutécia, mas tem que ter muita imaginação para imaginar as arenas, porque sobrou muito pouca coisa, ok? E depois desse período, então, da construção, na realidade, durante esse período dos romanos, vai ter uma primeira evangelização da França e os católicos vão ser perseguidos. Então, eu coloquei ali para vocês essa foto aqui da colina de Montmartre para explicar um episódio da história de Paris, que é muito importante, quando os primeiros bispos de Paris foram perseguidos e que o Saint-Denis, que eu nunca sei exatamente como é que se traduz em português, então vou chamar ele de Saint-Denis, se alguém sabe como é que se diz em português, pode escrever para mim. Então, quando o Saint-Denis vai ser perseguido, o bispo de Paris, a história conta que ele foi alcançado nessa colina de Montmartre. E a colina de Montmartre se chama Montmartre por causa do Monte dos Mártires. Então, nessa colina foram martirizados os católicos, inclusive esse bispo Saint-Denis. Mas o Saint-Denis, olha aqui, ó, a Vanessa já está me dizendo que em português se chama São Dionísio. Então, São Dionísio vai ser alcançado lá em Montmartre e ele vai ser decapitado em Montmartre, só isso. Mas quando ele é decapitado, na realidade, ele vai pegar a cabeça dele e vai caminhar adiante e vai acabar morrendo em Saint-Denis, então numa cidadezinha perto, que a gente vai depois chamar de Saint-Denis, porque é ali que ele vai ser enterrado, e depois Saint-Denis vai ser bem importante, mas falarei disso para vocês numa outra oportunidade. Só queria falar para vocês desse episódio da perseguição dos cristãos para explicar para vocês a importância desse Monte Montmartre, o Monte dos Mártires, ok? E depois dessa situação assim, do século III, a cidade vai se chamar Paris a partir do final do século IV. No final do século IV, os romanos trocam o nome da cidade e ela vai se chamar Paris. No século V, a cidade já não está mais assim, já sofre das invasões dos bárbaros, a cidade já está se desestruturando, os romanos não estão mais tão estruturados na cidade, e é um período onde vai ter uma outra história importante da cidade de Paris, que é a história ligada a Santa Genoveva. E em 451, os hunos, que estão assim empurrando os povos bárbaros para dentro da França, os hunos estão entrando já na Europa, estão na porta de Paris. E a história conta que a Santa Genoveva foi, por suas orações, porque nessa época Paris já foi cristianizado, não tem mais a perseguição dos romanos, e então a Santa Genoveva, ela vai proteger Paris com suas orações, e mais do que isso, ela vai conseguir fugir da cidade, do cerco de Paris feito pelos hunos, conseguiria até a região da Champagne para trazer produtos pelos rios, assim, alimentos, e salvar a cidade de Paris. Então a cidade de Paris tem como padroeira a Santa Genoveva. E a Santa Genoveva, o corpo dela as relíquias do corpo dela estão na igreja de Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Estève do Monte, que ficam também na colina do Panteão, ok? Então, se um dia vocês vão por ali, vale muito a pena visitar essa igreja e ver as relíquias da Santa Genoveva, ok? Aí, o que acontece no século seguinte? Eu não vou entrar muito assim na história de Paris nessa época, porque como Paris sempre foi uma cidade rica, todas as coisas que aconteciam em Paris, aos pouquinhos dos séculos, era reconstruído num estilo novo, a cidade ia se ampliando. Então, quando a gente vê a cidade de Paris hoje, a gente não vê mais quase nenhuma lembrança desse Paris da Alta Idade Média. Então, tem algumas
Cause, tem algumas igrejas muito velhas, tem algumas, por exemplo, tem alguns restos das muralhas, por exemplo, do Philippe Auguste, do século XIII, então algumas coisas tem, mas muito pouco. Então eu vou pular para a época assim, mais importante, a partir do século XI, XII, quando a cidade de Paris é a capital da França. A França na época é um país muito pequeno, quando Paris é a capital da França, e a Ilha da Cité é o lugar aonde vai ficar então a realeza, aonde o rei da França vai ficar dentro do seu palácio, e a Ilha da Cité vai ser o lugar mais importante da cidade. Então a Ilha da Cité, por que a gente fala dela assim com tanto interesse hoje? Porque é o lugar onde a gente vai encontrar a Catedral Notre-Dame e onde a gente vai encontrar depois outros monumentos importantes que eu vou mostrar para vocês. Então a Catedral Notre-Dame, vocês sabem, ela foi construída no século XII, começa a construção, se eu me lembro bem, em 1163, e a Catedral Notre-Dame vai ser um lugar assim muito emblemático da cidade. A gente considera, você sabe, porque depois que teve o incêndio da catedral, se falou muito sobre a catedral, a gente considera que a França é a filha, como é que a gente diz, primogênita da igreja, porque a França era um país extremamente católico, com catedrais muito importantes, com bispos muito importantes. Então a Catedral de Paris era, de uma certa forma, assim, a principal catedral da cristandade ocidental. Então era realmente uma igreja muito importante, tanto para a peregrinação, que as pessoas vinham em peregrinação para ver assim as relíquias de santos que tinham dentro da igreja. Então realmente era uma igreja muito importante. Então aqui eu coloquei algumas fotos dentro da catedral. Vou dar só algumas informações assim sobre a catedral. Eu fui lá assim alguns meses antes de ter o incêndio. O Flávio, meu marido, foi lá, eu acho que 2 dias antes, ou no mesmo dia, eu acho que até ele foi, se eu me lembro bem, ele foi lá de manhã com um grupo e de tarde estava pegando fogo. Graças a Deus, a Catedral Notre-Dame teve, vamos dizer, uma destruição muito menor do que podia se imaginar. Parece que a estrutura metálica que estava segurando os andaimes para a obra foram que ajudaram a não ter uma destruição maior. Então, toda essa foto aqui que vocês vê da parte interna da catedral, ela está igual, ela está intacta. Assim, teve o teto, ficou sem teto em algumas partes, mas a parte dentro da igreja, graças a Deus, não sofreu muito. Inclusive, quando a gente vê essa estátua maravilhosa da Nossa Senhora, é muito impressionante de ver que a estátua não foi... Olha, o meu marido está dizendo que 6 horas antes do início do incêndio ele estava lá na catedral. E, por exemplo, essa estátua da Notre-Dame não foi danificado, então muitas coisas não foram danificadas, isso já é realmente um milagre. E agora, então, eles estão fazendo as obras de reconstrução, que vão demorar muito, muito tempo, e inclusive agora foi decidido que vai ser restaurado como era, então sem muitas invenções, tá? Então, a Catedral Notre-Dame é realmente o símbolo desse período do século XII, século XIII, porque a construção vai demorar muito tempo dentro da Ilha da Cité, ok? Aqui eu mostro também para vocês o Palácio da Conciergerie. A Conciergerie era uma das partes do Palácio Real, então do palácio onde vivia o rei, dentro da Ilha da Cité, ok? Então, assim, a minha filha também está chamando a atenção sobre as rosáceas que não sofreram danos. Isso é uma coisa também extraordinária, porque com o calor que ficou dentro da catedral, poderiam ter explodido assim, os vitrais, e não, os vitrais são intactos. Então, realmente, vai ter que reconstruir a flecha, essa torre pontiaguda que tem no meio, que sofreu mais, mas o resto vai poder ser recuperado, graças a Deus. Então, voltando aqui, esse Palácio da Conciergerie, que também é muito conhecido porque na Conciergerie, durante a Revolução Francesa, foram enterrados vários revolucionários, inclusive a Maria Antonieta foi prisioneira nesse palácio que se tornou prisão. Então, muitas vezes as pessoas visitam a Conciergerie também para conhecer um pouco mais sobre a história da Revolução Francesa, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens da Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle é do século XIII. No século XIII, a França tem um rei santo, que é o Saint-Louis. O Saint-Louis é o rei Luís IX.
E o Saint-Louis, ele dá uma importância muito grande à religião, ele dá uma importância muito grande às relíquias, e ele vai adquirir, durante o reinado dele, umas relíquias que estavam em Constantinopla, então na cristandade do Oriente, em Constantinopla. Ele vai adquirir a coroa de espinho do Cristo. E ele vai então construir essa igreja maravilhosa, que é uma outra foto bem conhecida, porque a gente diz que a Sainte-Chapelle é como se fosse um relicário gigante. Ele vai construir a Sainte-Chapelle para abrigar as relíquias da coroa de espinho do Cristo. Então é uma obra maravilhosa, magnífica, e que serviu então durante a Idade Média para colocar essas relíquias, e essa capela ficava dentro do Palácio Real. Okay? Mais tarde, depois das guerras de religião, as relíquias vão ficar na Notre-Dame, e elas até hoje estão na Notre-Dame. Agora já não sei, depois do incêndio, onde foram as relíquias, realmente eu não saberia dizer. Aqui eu coloquei esse mapa para vocês entenderem como era Paris então nessa época da Idade Média. Aqui a gente vê essa muralha de Philippe Auguste, do século XIII. Então vocês veem que Paris se resuma mais ou menos ao que está em torno da Ilha da Cité. Tem a Ilha da Cité e um pouquinho de construção na rive droite e um pouquinho de construção na rive gauche. O que tem na rive gauche, na realidade, é uma parte mais religiosa, e na parte norte, uma parte mais comercial. Então, na parte norte, vão se instalar um porto, então, onde hoje tem a prefeitura de Paris, por ali, era um lugar onde tinha uma areia assim que permitia ter o acesso até o rio, e ali que se organizava então o porto comercial de Paris. Então a rive droite, a margem direita, vai ser comercial, enquanto a margem esquerda vai ser uma margem mais religiosa. E nessa margem então esquerda vai ser construída uma grande abadia que a gente pode ver até hoje, por isso que eu falo dela para vocês. Apesar do fato que eu estou falando dela depois da Sainte-Chapelle e ela é interior, porque a abadia de Saint-Germain-des-Prés, então vocês veem esse nome, Saint-Germain-des-Prés, porque era um lugar de campo, já era fora do centro histórico de Paris, e nesse lugar aqui eram campos e algumas abadias, algumas estruturas religiosas. Então a abadia de Saint-Germain começou a ser construída no século X, XI, e depois se manteve até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa a igreja, a abadia foi totalmente desmontada, mas antes mesmo disso, a partir já do século XV e XVI, essas estruturas religiosas vão diminuir de importância, e a rive gauche vai ser cada vez mais transformada em região de moradias, ok? Aqui uma foto da igreja de Saint-Germain. Quem não foi a Paris nos últimos 3, 4 anos não viu essa foto e deve pensar que eu estou sonhando. Eu não estou sonhando, vocês também não estão sonhando. A igreja de Saint-Germain-des-Prés conseguiu fazer uma reforma extraordinária, e eles pintaram toda a igreja como era pintada na época medieval. A gente acha às vezes que as igrejas não eram pintadas, que eram só da cor da pedra, mas não. Na Idade Média as igrejas eram pintadas, geralmente com cenas, afrescos que representavam cenas religiosas, ou que representavam, por exemplo, na parte mais do solo representava a criação vegetal, animal, e no teto, geralmente, esse teto azul estrelado para representar a abóbada celeste, ok? Aqui eu mostro para vocês esse outro mapa de Paris. Isso já é Paris em torno de 1600, então dei um pulo assim um pouquinho grande, mas eu quero mostrar para vocês que Paris vai começar a sair das suas muralhas. A partir do século XV, XVI, Paris precisa se ampliar. E uma das coisas que vai acontecer é que o rei começa a sentir um pouquinho de insegurança dentro da Ilha da Cité. A Ilha da Cité é super povoada, se torna muito perigosa, e tanta gente que mora ali, também certamente com problemas sanitários, de milhares de pessoas morando numa pequena ilha. Então o rei, que durante muito tempo, não esquecemos, foi morar na região do Val de Loire, porque
Entre esse período que o rei está em Paris e esse período que ele vai se instalar no novo bairro, que é o bairro do Marais, nesse meio tempo, os reis estão mais presentes na região do Loire, no século XIV, no século XV, do que em Paris. Mas a partir do século XV, então eles vão, XV, XVI, eles vão voltar a Paris e eles vão se instalar então num bairro novo, mais ao leste, que é o bairro do Marais, ok? Então o bairro do Marais, vocês todos já devem ter ouvido falar, que eu coloquei uma foto, que é a foto da Place des Vosges. Eu estou fazendo alguns resumos, tá, gente? Eu estou pulando muitas etapas. Eu vejo que tem algumas guias de Paris que estão me acompanhando. A Sol, por exemplo. A Sol deve estar horrorizada do que eu digo, porque eu estou fazendo uns resumos, assim, um pouco cavalheiros, assim, mas tudo bem. Eu acho que é para vocês entenderem o conjunto geral do crescimento da cidade de Paris. Então, nesse século XVI, os reis vão para esse bairro, 16 e início do século 17, os reis vão ir então para essa parte um pouco mais leste de Paris, vão deslocar o centro de Paris, e a Place des Vosges vai ser um lugar que o rei vai construir para ser a Praça Real. Então quem manda construir essa praça é o Henrique IV. Mas o Henrique IV, na verdade, nunca vai ver a praça, porque o Henrique IV é morto perto dessa praça. E quem vai inaugurar a praça, na verdade, é o Luís XIII, ok? Então, o Luís XIII inaugura a Praça des Vosges, e esse bairro do Marais, para quem for a Paris e ter tempo, é um bairro onde vale a pena passar um dia inteiro passeando para ver todas as construções que tem no bairro do Marais, construções assim de mansões de hôtel particulier, que a gente chama em francês, mansões de estilo renascentista, barroco, assim, do século XVI e XVII. Realmente é muito lindo, vale muito a pena vocês visitar essa área, ok? Aqui eu coloquei uma foto da ponte nova, Pont Neuf, porque até acho que eu vou voltar só nesse mapa aqui, ó, para mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, que nesse período também vocês podem ver na ilha que antes só tinha a ilha da Cité. Agora vocês podem ver que já tem construções na ilha de Saint-Louis, porque a ilha de Saint-Louis antes não era habitada. A partir do século XVII, XVI, XVII, a ilha de Saint-Louis também vai ser habitada. E o que vai ter, então, nesse período, na época do Henrique IV, vai ser construída uma ponte nova para aquela época, a mais nova na época do Henrique IV, mas que é a mais antiga de Paris, que se chama Le Pont Neuf. E esse Pont Neuf que a gente vê na foto, ele tem como particularidade de ser uma ponte que vai da margem direita até a Ilha da Cité e da Ilha da Cité até a margem esquerda. E na ponta da Ilha da Cité vai ser também transformada, essa ponta da Ilha da Cité, que antes era separada da Ilha da Cité, ela vai ser aterrada, vai ser junta, e vai se construir uma praça muito linda, vou ver se eu coloco aqui para vocês, que é essa praça aqui, Place Dauphine. Então os prédios da Place Dauphine, eles são muito parecidos com os prédios da Place des Vosges, porque eles foram construídos na mesma época, no início do século XVII, na virada do século final do século XVI e início do século XVII, ok? E aqui nesse mapa, aqui nessa foto aérea, vocês podem ver isso, que é uma foto de hoje, mas é só para vocês verem o que eu estou dizendo para vocês. Hoje, toda a ilha de Saint-Louis está habitada e a ilha da Cité vai até essa pontinha, onde tem então o Pont Neuf, ok? Então, aqui eu estava mostrando para vocês o Pont Neuf, aqui eu mostro para vocês a cidade como está hoje e a Place Dauphine, ok? Agora eu vou dar um pulinho, porque também não dá para falar em detalhe assim de todos esses lugares, e vou falar para vocês então da época do Luís XIV, que também foi importante na cidade, porque ele deixou um grande legado, que foi a ampliação do Louvre, mas o Louvre até... Não sei por que eu não botei foto agora. Depois eu mostro algumas fotos para vocês do Louvre, porque eu vou falar para vocês do Louvre mais no final. O Luís XIV, então, ele vai para Versailles, ele sai de Paris e vai para Versailles, mas antes dele, entre o Francisco I e o Luís XIV, então, os reis que vão estar, o Luís XIII e depois o Luís XIV, antes de ir para a região, para Versailles, ele vai ampliar a construção do Louvre. Okay? Mas aqui o que eu vou mostrar para vocês do Luís XIV seria essa construção muito famosa, que é os Inválidos. Essa foto aqui que eu mostro para vocês é a Capela dos Inválidos, mas vocês podem ver do lado que não é só uma capela, não é só a parte da igreja. Há também várias outras construções
E essas outras construções são na realidade um hospital militar. Porque na época do Luís XIV, ainda que fez muitas guerras e deixou muitos soldados inválidos, não existia nenhuma estrutura de ajuda para os antigos militares. Então, o Luís XIV vai fazer essa construção dos inválidos para ser um lugar onde os inválidos de guerra podem terminar a vida. E claro, como é um hospital, tem que ter uma igreja. Então, essa cúpula linda fica em cima da igreja dos inválidos. E mais tarde, aí eu pulo no tempo, mas só para explicar porque nós estamos falando dos inválidos, mais tarde a igreja dos inválidos, uma das partes, a outra vai ficar como igreja para culto, mas o coro da igreja dos inválidos vai ser escolhido para ser uma necrópole militar. Então vários grandes militares são enterrados aqui e inclusive o Napoleão. Então esse túmulo que vocês podem ver aqui é o túmulo do Napoleão. Mas aí a gente pulou o tempo, então eu vou voltar para trás para não criar muita confusão, ok? Então o Luís XIV foi para Versailles. O Luís XV também fica em Versailles, mas mesmo que eles estejam em Versailles, eles vão modificar um pouquinho a cidade. Então, uma modificação importante da cidade na época do Luís XV, porque, claro, vocês imaginam que a cidade vai crescendo um pouquinho, a partir do centro, ela vai crescendo um pouquinho. Então, na época do Luís XV, o Luís XV decide fazer a urbanização depois do Jardim do Tuileries, porque na época então deles, há dois castelos, há o castelo do Louvre, o castelo do Tuileries, depois mostrarei para vocês uma outra foto, e no final do Jardim do Tuileries, então ele manda construir essa grande praça, que vai se chamar uma praça real, então a praça real, que mais tarde vai se chamar Praça da Concórdia, onde tinha uma grande estátua do Luís XV. Mas como essa praça vai ser a praça escolhida simbolicamente para colocar a guilhotina e decapitar os reis da França, então depois do período da Revolução Francesa, depois do período do terror, então as pessoas, os políticos vão decidir que essa praça vai pegar o nome de Praça da Concórdia, para apagar a lembrança da guilhotina. E essa praça então da Concórdia é da época do Luís XV, é uma praça maravilhosa, e aqui nesse zoom da praça, vocês podem ver que na realidade lá no fundo a gente enxerga a Madeleine, a igreja da Madeleine, e a gente vê que tem assim como é que eu posso dizer, uma grande simetria dos monumentos. Vocês podem ver aqui, são vários prédios que vão ser construídos com uma preocupação total da estética. E do outro lado do Sena fica a Assembleia Nacional, que também vai ter um sistema de colunada igual da Madeleine. Então essa região de Paris, quando você percorre a pé, de bicicleta, de carro, é extraordinária, porque é muito linda, assim, foi tudo uma coisa que começou na época do Luís XV e depois foi continuar na época do Napoleão, tá? Então no século XVIII e século XIX, ok? Depois, na época também do Luís XV, uma outra construção bem importante é o Panteão. O Panteão, como eu falei para vocês, ele está construído no lugar onde os romanos tinham colocado o seu templo. E o Panteão é muito interessante, porque na origem foi construído para ser uma igreja, foi uma igreja que foi construída em agradecimento a Nossa Senhora, se eu me lembro bem, porque o Luís XV era doente e se salvou, então a mãe dele ofereceu, como é que eu vou dizer, para agradecer, consagrou essa igreja. Mas depois da Revolução Francesa, porque aí depois demorou a construção, na Revolução Francesa ficou o que a gente faz, não faz, e acabou se tornando essa igreja um lugar, na realidade, comemorativa, onde estão enterrados os heróis da França, os heróis da ciência, da política, da filosofia, da literatura. Então hoje esse lugar é um panteão, onde estão as pessoas importantes da nação, ok? Aqui então vou mostrar para vocês um pouquinho das construções que são ligadas. Então passamos a Revolução, falei para vocês que na Revolução teve a guilhotina lá na Praça da Bastille, na Praça da... Assim, vamos falar um pouquinho da Revolução. Eu não coloquei aqui foto da Praça da Bastille, mas Paris, na época, até o século XV, XVI, Paris era limitada nas duas pontas do rio, porque o rio era o lugar por onde podia ter perigo. Paris era limitado por dois fortes. Na parte oriental, no lado leste,
para proteger de quem vinha da Borgonha, do leste da França, tinha um forte que era o Forte da Bastilha. Do lado direito, para proteger da Normandia, da onde poderia vir os vikings e depois os normandos, então do lado direito tinha se construído um outro forte, que era o forte que depois se tornou o Louvre. Então Paris era protegido ao oeste pelo Louvre, ao leste pela Bastilha. E essa Bastilha depois vai se tornar um forte importante, uma prisão na época do Luís XIV, do Luís XV, a Bastilha é uma prisão. E por essa razão, na época da Revolução Francesa, a Bastilha vai ser simbolicamente atacada e depois destruída, porque ela é o símbolo da monarquia absolutista, ok? Mas eu não esqueci de colocar foto. Então, sobre a Revolução Francesa, o mais importante que a gente poderia falar, de repente, seria essa questão da Bastilha e da queda da Bastilha, mas eu não coloquei foto, eu esqueci. Desculpa. Aqui essa foto que eu coloquei é a foto da igreja da Madeleine. A igreja da Madeleine é uma igreja que na realidade foi construída na origem, foi mandado construir pelo Napoleão com outra finalidade. Inclusive a gente vê pelo formato dela que ela parece muito mais um templo e era um pouquinho para ser o que vai se tornar o Panteão. Então na realidade tem uma inversão da função desses dois monumentos, entre o Panteão e a Igreja da Madeleine. Então hoje a Igreja da Madeleine é uma igreja muito linda, que eu recomendo muito vocês visitar. Seguidamente tem concerto de música clássica, então realmente é um lugar muito lindo, ok? Outra obra que a gente deve ao Napoleão também é o Arco do Carrossel. Esse Arco do Carrossel, ele fica dentro do Louvre, numa parte assim que ficava, então não sei se eu tenho aqui esse mapa do Louvre, depois eu vou colocar para vocês uma foto assim do Louvre que vocês vão entender um pouquinho melhor, porque o Louvre na verdade era feito de dois castelos, como eu falei para vocês. Então tinha o Louvre e logo depois tinha o castelo de Tuileries, e esse Arco do Carrossel ficava no meio dos dois, ok? Aqui para ilustrar o Champs-Élysées eu botei esse prédio bonito. Por que eu quero ilustrar o Champs-Élysées agora? Porque no século XIX é um período no qual, você lembra que o Luís XV, então Luís XV assim em torno de 1770, se eu me lembro bem, 1750, ele construiu a Praça da Concórdia. Então, quando constrói a Praça da Concórdia, essa grande avenida dos Campos Elíseos vai se tornar um lugar de construção de moradias muito chiques. E um pouquinho mais tarde vai ser construído esses prédios no século XIX, no início do século XIX, vai ser construído então alguns prédios maravilhosos. Hoje, quando a gente caminha no Champs-Élysées, a gente vê mais prédios um pouco mais modernos, muitos foram transformados. Mas esse prédio aqui, que é do Guerlain, é um prédio então do início do século XIX, realmente muito bonito. E a outra grande obra, claro, do Napoleão é o Arco do Triunfo. Interessante que o Napoleão nunca viu o Arco do Triunfo, porque o Napoleão, quando ele mandou construir o Arco do Triunfo, era uma obra gigantesca, muito cara, então, como ele gastou muito com as batalhas militares dele, então faltou dinheiro para construir o Arco do Triunfo e a obra teve que ser parada. Então ele não conseguiu, no caso, durante a sua vida, ver o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo festeja as vitórias do grande exército, era o que ele queria fazer, e na realidade essa homenagem vai ser feita porque o Arco do Triunfo vai ser construído depois, quando os reis voltam na França, no século XIX, assim, eu acho que foi nos anos 1830 que ele foi terminado. Então o Arco do Triunfo vai ser terminado, mas bem depois da morte do Napoleão. Mas as cinzas dele vão passar por baixo do arco, então uma certa homenagem ele teve, ok? E agora eu quero falar para vocês então de um período bem importante da evolução de Paris, é quando Paris vai incorporar toda uma parte de outra cidade em torno de Paris. O que acontece? Não vou entrar na história da França do século XIX, porque é extremamente complicado, porque reis, depois revolução, depois império, depois retorno dos reis, depois tentativa de república, depois segunda república. Segundo império. Esse segundo império, com Napoleão III, o Napoleão III pega Paris num período no auge de Paris, num período assim da Revolução Industrial, num período onde a cidade assim vai crescendo, muito rica, e ele fica assim
com ciúme da Inglaterra, porque na Inglaterra Londres está se modernizando, está uma cidade extraordinária, então ele vai decidir que Paris também tem que se modernizar. E ele vai pedir ao Baron Haussmann, que é o prefeito de Paris e que é um engenheiro, um arquiteto, acho que na época eles eram engenheiro e arquiteto, de dirigir essas obras e de modernizar a cidade de Paris. Então, quando eles vão modernizar essa cidade de Paris, o que eles vão fazer? Eles vão tirar, assim, muitas casas velhas, vão destruir muitos bairros de Paris, eles vão expropriar muitas pessoas do centro histórico de Paris, vão empurrar a população mais para fora de Paris e eles vão incorporar um monte de outras cidades que estavam em torno de Paris e que vão formar esse anel periférico que vocês podem ver ali, que são as cidades de hoje, assim, todos os bairros que correspondem hoje ao bairro 13, 14, 15, etc. Tá? Então, toda essa área externa de Paris vai ser incorporada, então, em 1800 e... não me lembro exatamente o ano, mas a partir de 1850, ok? E Paris vai ser totalmente transformada. Então, a transformação de Paris é o Paris que a gente conhece hoje. Quando a gente passeia em Paris hoje, a gente vê principalmente esses prédios que foram construídos no final do século XIX. Aqui eu coloquei a Ópera de Paris, que a Ópera de Paris é inaugurada em 1875, a gente chama ela a Ópera Garnier, porque o arquiteto se chama Garnier, mas ela é um reflexo da beleza da arquitetura dessa época. Então aqui botei também uma foto aqui da parte interna da Ópera de Paris. Realmente, assim, a Ópera de Paris mostra assim, a glória da arquitetura na época do Napoleão III. É realmente uma coisa esplêndida. Depois desse período, então, muito vasto, muito bom de Paris, que são os anos 1850, 1860, vem a guerra do Napoleão III com os prussianos. Depois da guerra de 1870, vai ter uma nova revolução em Paris, que a gente chamou de Commune. E durante a Commune, Paris vai sofrer muitas alterações, porque, quer dizer, muitas não, mas certas alterações, porque vários prédios vão ser incendiados, Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma foto para vocês da prefeitura de Paris, porque a prefeitura de Paris, por exemplo, foi incendiada durante a Commune. E esse prédio que a gente vê hoje, na realidade, é um prédio reconstruído. Então, ele é reconstruído no estilo que a gente chama neo-renascentista, mas ele foi construído, então, no final do século XIX. E aqui eu coloquei para vocês uma foto do Louvre. Então, não sei se vocês conseguem entender, mas aqui a gente vê, na parte de baixo da foto, a gente vê toda a estrutura do Louvre. E aonde vocês vê, como é que eu posso explicar para vocês? Mais ou menos assim, aquela parte, depois a gente vê o Arco do Carrossel, a gente vê a pirâmide, depois a gente vê uma pracinha redonda, depois a gente vê o Arco do Carrossel e logo depois a gente vê uma esplanada assim meio branca assim. Ali ficava o Castelo de Tuileries e todo esse jardim que tem atrás, que a gente chama Jardim de Tuileries, na realidade o jardim não pertencia ao Louvre, pertencia ao Castelo de Tuileries. Porém o Castelo de Tuileries foi queimado durante a Commune e se decidiu não reconstruir. Então, se abriu a perspectiva do Louvre até a Concorde e depois até o Arco do Triunfo, porque o Castelo de Tuileries foi queimado, então, na época da Commune, ok? Outro monumento que tem a ver com a Commune, com a guerra assim, de 1870, é a Basílica de Sagrado Coração de Jesus. Porque os parisienses quiseram agradecer assim, a Deus por ter protegido a cidade de Paris, que afinal não foi tão demolido, quiseram agradecer por ter resistido às revoluções da Commune, então eles começam a construir essa igreja num estilo que a gente chamou estilo neobizantino, que era muito na moda no final do século XIX, e a igreja vai ser, como é que a gente diz, consagradas no início do século XX, mas ela é bem típica do final do século XIX, ok? Outro período muito importante, então, do final do século XIX em Paris, eu diria fundamental, são as exposições universais. Porque a partir de 1850, começa primeiro em Londres, a primeira exposição universal, o Napoleão III manda também fazer uma exposição universal em 1857. Depois, então, durante a Segunda República, não sei se é a Segunda República, a partir de 1871, então vai ser escolhido de fazer várias exposições universais. E a primeira delas é a exposição de 1889, para festejar a Revolução Francesa,
aonde vai ser construída a Tour Eiffel. Não vou falar muito para vocês da Tour Eiffel, todo mundo conhece a Tour Eiffel, mas é um prédio que foi construído então para ser, vamos dizer, o elemento mais importante da Exposição Universal de 1889, e realmente foi, porque atraiu muitos turistas, né? Tem que pensar que o século XIX já tem turismo, o turismo já existe, as pessoas se deslocam de um país para outro, então teve muitas pessoas que foram conhecer a Torre Eiffel em 1889. Ela não foi desmanchada em 1889 porque foi escolhido fazer uma nova exposição universal em 1900, porque em 1900 era a virada do século, então os franceses decidiram fazer uma nova exposição universal e decidiram que a Torre Eiffel seria desmanchada depois dessa segunda exposição universal. Então, em 1900, o que ficou assim destacado como obra da Exposição Universal seria, no caso, a Ponte Alexandre III. Aqui vocês veem uma foto dessa ponte que realmente é belíssima, a Ponte Alexandre III, e ela tinha como objetivo ligar a Esplanada dos Inválidos até a parte dos Champs-Élysées, onde era possível fazer a Exposição Universal, porque na realidade a Exposição Universal eles precisavam de muito espaço, então os espaços livres que tinham era toda a parte assim dos jardins ao redor da Torre Eiffel, que era um antigo campo militar, o Campo de Marte, todo o espaço na frente dos Inválidos e todo o espaço ao redor do Champs-Élysées. Então esses espaços eram disponíveis para poder organizar essas exposições universais. E em 1900 é decidido construir dois grandes prédios maravilhosos, que são o Pequeno Palais e Grand Palais, e para juntar a parte dos Inválidos com a parte do Petit Palais e do Grand Palais e com os Champs-Élysées, é construída então essa ponte Alexandre III. Aqui mostra uma outra foto para vocês da ponte Alexandre III, ó, tá vendo? 1897, para ficar pronta então para a Exposição Universal de 1900. E ela tá, para quem nunca foi, realmente tem que ir, mas ela é assim emblema da arte nouveau que está na moda naquela época na França e principalmente em Paris. Então realmente tem que conhecer a ponte Alexandre III pela beleza da ponte, por todos esses elementos decorativos, ok? E então a ponte leva até o Petit Palais e o Grand Palais. Petit Palais vale a pena muito visitar, é um museu gratuito da cidade de Paris, é um museu de arte da cidade de Paris, e é gratuito, é muito lindo. Então recomendo muito, quando vocês estão em Paris, de visitar o Petit Palais, inclusive porque tem também um bar, um restaurante, é muito legal. Mais algumas coisas sobre as exposições universais. Eu vou pular um pouco o tempo. Em 1937 é feita uma última exposição universal, quer dizer, eu acho que depois teve mas era a exposição colonial. E essa aqui já é o estilo Art Deco que prevalece. Então, esse palácio aqui, essa parte aqui, esse museu faz parte do Palais de Chaillot, ou Trocadéro, fica instalado na colina do Trocadéro. E aqui a gente vê então essa estrutura já de um estilo muito diferente dos anos 30, ok? E aqui eu coloquei também para vocês uma foto aérea do Palais de Tóquio. Então, o Palácio de Tóquio, que hoje abriga dois museus, ele abriga o Museu de Arte Moderna de Paris e o Museu de Arte Contemporânea. Então, esse Palais de Chaillot do Tóquio também é de estilo Art Deco, ok? Então, isso são as obras, vamos dizer, até a época da Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial que eu chamaria assim os últimos, o pós-guerra em Paris, é um período que teve os seus porém. Então, o primeiro deles é essa abominação. Eu acho que ninguém gosta, não tem como gostar. A Torre Montparnasse foi construída nos anos 60, é uma torre de escritórios, é um elefante branco, agora eles não sabem mais o que fazer, porque ela tem um problema, ela foi construída utilizando muito amianto, então ela já é perigosa, então não sabe o que fazer. A vantagem dela é que de cima da Torre Montparnasse a gente tem uma vista magnífica. Então vale a pena subir na Torre Montparnasse para ver a vista de Paris, e porque quando a gente está em cima da Torre Montparnasse a gente não enxerga ela. Então esse é o melhor de estar em cima da Torre Montparnasse, porque realmente foi uma das piores coisas que foi feita em Paris, é a Torre Montparnasse. No fundo dessa foto vocês podem enxergar o bairro do La Défense. Então La Défense é um bairro também que foi planejado no final, no pós-guerra, a partir dos anos 50, 60, e que é fora de Paris. Então na verdade não é Paris.
mas é muito importante para Paris porque é o bairro de business de Paris, é o bairro assim, onde tem muita sede de empresas, então La Défense é um bairro muito importante para Paris, mesmo que seja fora de Paris. Aqui o arco de La Défense, a Grande Arche, a Grande Arca, que foi construído nos anos 80, ok? Aqui eu falo um pouco também das modificações que foram feitas nos anos 70, 80 em Paris. Essa aqui é na beira do Sena, no bairro 16, no bairro 15 teve muitas modificações. Esse aqui é a Maison de la Radio, do outro lado tem muitos prédios comerciais também modernos. Então isso são coisas que foram feitas nos anos 70 e 80. Depois eu faço um pulo então para a época dos anos 80, na época da era Mitterrand. Mitterrand ficou 14 anos no poder o meu filho se manifestou aqui sobre a Torre Montparnasse e ele fala do Pompidou, que é pior ainda. Eu não coloquei foto do Pompidou. Pompidou é um centro cultural no centro de Paris. Eu teria que ter mais tempo para falar de tudo, mas Pompidou também é bastante estranho dentro do centro de Paris. Mas vamos seguir então para as obras que foram feitas na era do Mitterrand. O Mitterrand vai pegar então durante os 2 mandatos dele o bicentenário da Revolução Francesa. E nesse bicentenário vários projetos vão ser feitos. Um deles é a Grande Biblioteca de Paris. Então aqui vocês podem ver, é muito linda, uma biblioteca que está construída no bairro de Bercy. Aqui a gente pode ver que do lado assim, do Sena é um bairro que se tornou agora muito jovem, com muitas animações na beira do Sena, mas aqui eu quero mostrar para vocês também que no meio do prédio tem uma enorme floresta, então é muito bonito para simbolizar que a árvore dá o papel dá o livro dá a biblioteca, ok? Então essa é a simbologia. E em 1992 foi também inaugurada o que a gente chamou de Grand Louvre, porque o Louvre, o Museu do Louvre, foi aberto em 1792. Então, 200 anos depois, o Louvre fez grandes reformas e construiu então essa pirâmide para poder abrir mais espaços dentro do museu e ficou uma coisa realmente muito linda. Aqui vocês veem uma vista externa e permitiu então abrir grandes espaços dentro do Louvre com mais salas de eventos, de exposições temporárias. Então realmente o Louvre sim teve um up, tem uma parte também de lojas, de praça de alimentação. O Louvre, a Sol está dizendo que a casa dela, a Sol é a nossa guia local, lá a guia do Louvre, uma pessoa maravilhosa. Muito bem. Aí depois, então, o que aconteceu? Nos anos 90, 2000, tem toda uma parte de Paris que foi se transformando, que é a parte leste de Paris, na beira do Sena. Essa parte leste de Paris, na beira do Sena, que é o bairro de Bercy, era um bairro muito industrial, porque como era na beira do Sena, era ali que chegava os vinhos, as farinhas, então tinha moinhos, tinha depósitos de vinho. E esse bairro de Bercy, então, foi transformado, tem um parque muito grande, tem muitas moradias novas, belíssimas, e tem essa rua que eu coloquei aqui para vocês, que se chama Le Cours Saint-Émilion, que é uma rua cheia de restaurantezinhos, onde eram antigas adegas de vinho. Então, é um lugar muito legal de conhecer. Outra transformação, essa aqui bem mais recente, quando eles estão sempre assim pensando na cidade de Paris, é a reforma do bairro de Les Halles. O bairro de Les Halles, bem no centro de Paris, antes era o mercado de Paris, depois o mercado saiu do centro de Paris, construíram um shopping center e estava com muito problema. Esse shopping center tinha ficado num lugar muito mal famado, muito problema de droga, então fizeram uma grande obra. Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque em termos tecnológicos, uma coisa impressionante. Fizeram um enorme telhado que eles chamam de canopée, que nem o teto assim, que nem a parte de cima de uma floresta, e essa canopée que a gente pode ver aqui nessa foto, cobre uma área muito grande, é muito impressionante, e depois jardins novos também do lado. Então, Les Halles é uma coisa realmente muito, muito bonita. Eu vou tentar não passar o tempo, eu queria deixar um tempinho para vocês para perguntas, mas eu tô quase terminando, já estamos chegando no século 21. Eu queria dizer para vocês também que Paris mudou um pouco as áreas, assim, da juventude. Então, o que era muito badalado numa época no Quartier Latin, Saint-Germain, o bairro dos estudantes, se deslocou muito para esse bairro do nordeste de Paris, que é as margens do Canal Saint-Martin. Então, as margens do Canal Saint-Martin, a Praça da República, Oberkampf. Infelizmente, toda essa área ficou muito estigmatizada com aquele atentado que teve do Bataclan, porque é toda essa área assim, onde as pessoas ficam muito
como é que eu digo, nos terraços dos cafés, então realmente ficou uma coisa assim um pouco triste, mas eu acho que superou e hoje assim é um bairro que novamente está muito animado, claro que agora com o Covid nada mais está animado, mas tudo bem. Quero falar também para vocês que a cidade nesses últimos anos se adaptou também para receber melhor os turistas. Uma das coisas, por exemplo, aqui que eu coloquei na foto, que eu acho uma coisa muito legal que eu fiz com os turistas, agora quase todos os museus franceses pedem para a gente utilizar microfone e o guia fala assim num pequeno fone para não atrapalhar a qualidade assim da visita de cada um. Então ali, esse box que eu botei ali para vocês é dentro do Louvre. O Louvre reformou toda a área assim de recebimento dos grupos e aí a gente vai com um grupo, a gente recebe os fones de ouvido e aí a gente faz uma visita assim de super qualidade. Então isso aqui é uma coisa bem legal do Paris de hoje. Outra coisa que eu coloquei ali para vocês, porque sempre foi uma grande reclamação minha em Paris, eu acho que está começando a melhorar, que é a questão dos banheiros. Vocês vão rir, mas Paris é um problema muito sério, toda a cidade francesa é um problema muito sério a questão dos banheiros, sempre falta banheiro. Esses banheiros aqui são os banheiros do Galeries Lafayette. Galeries Lafayette recebe milhares de turistas todos os dias e agora eles fizeram os banheiros decentes. Eu cheguei a bater foto de tão bonito que eu achei. Parece que nem os estacionamentos, assim, quando tá lotado ou quando tá vazio. Então, realmente, isso eu acho que é uma coisa assim que a cidade de Paris se preocupa em poder receber melhor os turistas. Então, isso eu acho bem legal. E outra coisa também que está evoluindo um pouco em Paris é a questão das lojas, essas grandes megastore que tem no Champs-Élysées, que são umas lojas maravilhosas. Então isso também está dentro da época, assim. Hoje no mundo todas as cidades têm essas megastore maravilhosas. Então esse aqui é a loja da Apple lá no Champs-Élysées. Essa loja do Champs-Élysées da Apple, ela está dentro da casa onde morava o Santos Dumont. Então, para os brasileiros é muito interessante, porque você pode entrar para conhecer a casa onde o Santos Dumont morava e conhecer essa muito maravilhosa assim, loja. Aqui no pátio interno eles fizeram fecharam o pátio interno assim, para poder aproveitar para fazer aulas, etc. Então é uma coisa muito linda e a loja em si é super clean, bonito, mas é interessante assim de ver o que se fez assim nessa evolução assim das lojas no Champs-Élysées, ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da situação de Paris hoje e amanhã. Como é que está a situação de Paris hoje? O que a gente pode esperar para Paris amanhã? Eu coloquei esse pequeno mapa ali, que é um mapa assim, azul quem tá de boa, amarelo quem tá... Não, azul quem tá muito de boa. Azul é a área das pessoas assim que moram com muito luxo, muito conforto, é realmente assim a nata da nata. Em amarelo as pessoas, entre aspas, normal. E em verde também é um pessoal assim normal, mas já um pouquinho mais difícil. E toda essa parte laranja e vermelha, que vocês veem que fora de Paris ao norte tem muito, são as populações vulneráveis. Então vocês podem ver que em Paris hoje a gente tem um cinturão de moradias mais precárias, de situação mais complicada. Então Paris hoje ficou um pouquinho, vamos dizer... dois Paris, tem aquele Paris tradicional, aquele Paris bonito do centro, super bem preservado, cada vez mais assim valorizado, e tem um Paris que tá assim um pouco sofrendo com essas situações econômicas difíceis. Vamos ver como é que vai ser no pós-Covid, eu tenho um pouco medo de que vai ser. Mas uma coisa muito boa que tem em Paris é que Paris está evoluindo para uma cidade assim ecológica. Então uma das coisas que Paris tem feito, e muito mais agora durante a pandemia, é de aumentar as suas pistas cicláveis. Então em Paris hoje tem muita pista ciclável e as margens do Sena são para pedestre. Então isso é uma coisa maravilhosa, você pode caminhar na beira do Sena e aproveitar. Então é uma coisa realmente maravilhosa. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que Paris se prepara para a Olimpíada de 2024, espero que consiga. Paris está sempre querendo receber mais pessoas. Paris é uma cidade super acolhedora, super linda, e tomara que o Covid vá embora e deixe a gente voltar para Paris. Então, terminei um pouquinho antes de 1h, não sei se o Instagram vai me cortar aqui, porque já tá 58 minutos que eu tô falando com vocês. Espero que vocês não ficaram tontos de tanta fala. Se vocês querem me fazer algumas perguntas, tá perfeito. E eu vou, se eles cortarem, eu entro de novo para responder as perguntas, ok? Porque eu não quero ficar assim saindo sem fazer
sem fazer fechamento. E também eu quero já convidar vocês para a semana que vem, então, para a live que eu vou fazer com a Vanessa, da République des Savoirs. Eu vou mandar para vocês depois no story mais informações, mas eu gostaria agora, se vocês têm algumas perguntas, que vocês me mandassem algumas perguntas, se você tem. Se não tem pergunta, tá ok, nós estamos fechando dentro do tempo da hora, eu acho que tá legal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Paris, que não foi um pouco complicado demais de andar para lá para cá. Mas eu acho importante que a pessoa entenda a cidade de Paris como um conjunto histórico e não simplesmente como alguns prédios assim colocados aqui e ali. Então é importante entender como a cidade foi crescendo, como ela... Aqui algumas pessoas me dizem que chegaram por agora. Eu vou salvar, tá, essa live, gente, vou salvar e vou colocar depois no IGTV, tá? Então não ficam preocupados, eu vou tentar também colocar no YouTube para quem não tem o Instagram, ok? Bom, eu acho que não tem perguntas, então vou dar um tchau para todos vocês e a gente se fala semana que vem. Tchau, tchau!